Muito bom dia a todos e muito bem-vindos à nossa sessão intitulada Recuperação e Diversificação das Estratégias no Ensino Profissional. A nossa sessão está organizada num formato de mesa redonda que ocupará cerca de 30 minutos, sendo os últimos 20 minutos destinados a questões, sugestões e partilhas também da vossa parte, para podermos então enriquecer este nosso momento aqui de partilha. Comigo estão a Luísa Encarnação, da ANCAP, e também a Ângela Fernandes e a Helena Liberato, que são professoras e formadoras de cursos profissionais e que neste momento integram a equipa Estuda em Casa Apoia, que, como todos sabem, é um dos recursos integrantes do eixo Ensinar e Aprender do Plano 21-23. Hoje irão partilhar connosco algumas ideias e estratégias que poderão ser aplicadas e desenvolvidas tanto na sala de aula como para outras que poderão contribuir e reforçar o trabalho autónomo dos alunos, que é um dos pilares fundamentais do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Se o ensino à distância dificultou o acompanhamento dos alunos no desenvolvimento do seu trabalho autónomo, especialmente por falta de recursos técnicos ou pedagógicos, explotou também nas nossas escolas a urgência de desenvolver esta metodologia com mais frequência e de forma mais efetiva, permitindo ao aluno um envolvimento mais ativo no desenvolvimento das suas aprendizagens e às escolas permitiu ultrapassar constrangimentos relacionados com situações de crise às quais é preciso responder da melhor forma possível. No entanto, esta pandemia veio também provar que houve eficiência, sustentabilidade e houve um legado. E estas mudanças que foram trazidas por esta pandemia vão também potenciar alterações nas políticas e práticas educativas, reforçando a importância da flexibilidade das pessoas e dos processos. O impacto das tecnologias e a transformação digital trouxe benefícios, como todos sabemos, mas especialmente nos cursos profissionais, cuja componente prática é essencial para um percurso formativo cabal e integrado no mercado de trabalho, foram também percebidas as limitações que decorreram da adoção exclusiva de ambientes digitais de aprendizagem, o que fez com que muitas escolas também, na medida do possível, adotassem regimes mistos. Um dos problemas que mais afetaram o ensino profissional prendeu-se com a realização da FCT em empresas, uma vez que muitas foram encerradas por falta de viabilidade económica e outras tiveram que reduzir o pessoal, deixando de ter disponibilidade para receberem formandos. Algumas empresas possibilitaram a realização da FCT em regime de teletrabalho, mas muitas escolas tiveram que criar condições para que os alunos pudessem realizar a FCT em prática simulada, ou à distância, ou então dentro das instalações da própria escola. Para além disso, a impossibilidade da realização da FCT em ambiente presencial e real trouxe também constrangimentos ao desenvolvimento das competências sociais e emocionais. Isto obriga agora escolas e empresas a pensarem nas consequências da implementação do teletrabalho num futuro próximo. Se a maioria das empresas adotarem este regime, uma vez que se percebeu que é também uma solução viável a longo prazo, como vamos preparar os nossos alunos para que eles possam fazer uma transição bem-sucedida para o mercado de trabalho? Outra questão relaciona-se com a qualidade das aprendizagens. Qual o grau de perda efetiva de aprendizagens? Pode isso afetar a integração destes jovens no mercado de trabalho, gerando neles insegurança e gerando nos empregadores desconfiança? Em contrapartida, vários estudos sobre os impactos da pandemia na educação dos jovens demonstraram que os cursos profissionais podem desempenhar um papel fundamental na recuperação das economias. Escolas, em colaboração com empresas e parceiros locais, têm que desenvolver um sistema de ensino profissional flexível e que seja capaz de desenvolver um currículo nas suas componentes teórica e prática que seja acessível e relevante para todos os envolvidos. É fundamental agora compreendermos que mudanças devem ser abandonadas com o regresso ao ensino em regime presencial e quais são aquelas que são para ficar, de forma a podermos valorizar socialmente o ensino profissional, aumentar a sua atração
e preparar os alunos para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigente e que também exige uma formação mais especializada e de nível superior, permitindo a estes alunos conseguirem arranjar emprego com facilidade, mas que eles também consigam criar emprego, contribuindo para uma economia nacional mais coesa e sustentável. A resiliência, flexibilidade e autonomia das escolas vão permitir agora desenvolver uma cultura de organização que vai ao encontro das dificuldades que ainda não foram ultrapassadas, através da inovação curricular e também de boas práticas, no sentido de proporcionar a todos os alunos oportunidades de recuperar as suas aprendizagens e estimular também a adequação de estratégias e metodologias aos diferentes alunos, consoante os diferentes graus de perda de aprendizagem. A minha colega Luísa Encarnação, a quem eu vou passar a palavra, vai então agora focar alguns aspectos importantes relacionados com o Plano de Recuperação 21-23. Luísa, por favor. Obrigada, Ana. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos e obrigada pela vossa presença nesta sessão. Antes de iniciar, gostaria de relembrar que no bate-papo estão colocadas algumas indicações que todos certamente já conhecem em termos de procedimentos e assim pedia, por favor, que procedessem à renomeação completa, indicando o nome, o apelido e o agrupamento de origem, está bem? Portanto, eu reparei que alguns participantes ainda não fizeram essa atualização. Obrigada. Bom, dando então início e de acordo com o tema da nossa sessão, nós vamos nos focar essencialmente em dois eixos do Plano 21-23 Escola Mais. O eixo 1, ensinar e aprender, e o eixo 2, apoiar a comunidade educativa. Vamos começar pelo eixo 2, apoiar a comunidade educativa, e vamos nos focar especificamente no domínio de atuação 2.2, que está relacionado com a formação e, no nosso caso concreto, com a formação de pessoal docente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, só um bocadinho, por em modo de apresentação. Pedia só que me confirmassem se estão todos a ver. Sim. Obrigada. Bom, começamos por este eixo 2 porque consideramos que realmente a capacitação de docentes e formadores dos cursos profissionais é essencial e mais do que nunca premente para a recuperação e diversificação de estratégias no ensino profissional e por forma a dar resposta aos desafios que nos são colocados pelo eixo 1, ensinar e aprender. Os cursos profissionais são estratégicos para o futuro das qualificações profissionais do nosso país. Por um lado, asseguram uma entrada qualificada no mercado de trabalho e, por outro lado, permitem também o prosseguimento de estudos superiores, caso os alunos o desejem. É necessária uma valorização social e profissional desta oferta educativa e formativa mais do que nunca, e isso passa necessariamente pela melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos, bem como o desenvolvimento das competências inerentes quer ao perfil dos alunos, quer aos respectivos perfis profissionais ou referenciais de qualificação, de competências, associados a cada qualificação do catálogo. Por outro lado, e face à realidade complexa em que todos nos situamos atualmente, é também determinante a promoção da capacidade de resiliência e de aprendizagem ao longo da vida. Posto isto, o que é que nós podemos verificar relativamente então aos cursos profissionais? Os cursos profissionais têm especificidades próprias, têm especificidades curriculares, eles encontram-se organizados em 4 componentes de formação, incluindo a componente de formação em contexto de trabalho, e estas componentes, estas diferentes componentes de formação estão orientadas por diferentes referenciais curriculares. Assim, há uma complexificação do trabalho de gestão curricular que os docentes e os formadores têm que desenvolver no seio das equipas educativas. Por um lado temos o perfil dos alunos, o perfil profissional ou referencial de competências, as componentes de formação sociocultural e científica organizadas em aprendizagens essenciais e temos a componente tecnológica organizada em unidades de formação de curta duração, dando resposta aos referenciais de formação. Por outro lado, o facto de os cursos profissionais apresentarem nas componentes de formação sociocultural e científica uma estrutura curricular modular e termos a componente tecnológica organizada em unidades de formação de curta duração, as UFCDs,
vai-nos facilitar a gestão flexível do currículo e sua contextualização no seio da escola, dos alunos, da turma e do curso profissional em concreto. E por isso, por um lado, temos um maior número de referenciais, por outro lado, temos aqui condições curriculares que nos vão facilitar essa gestão curricular flexível e essa adequação ao contexto. Deste modo, será determinante uma gestão curricular colaborativa no seio das equipas educativas, de modo a que haja uma efetiva articulação curricular, não só horizontal como vertical, bem como uma integração também da formação em contexto de trabalho, o local privilegiado, onde depois o aluno poderá agir com competência. Assim, e visando contribuir para essa capacitação em termos de competências da gestão curricular dos docentes e formadores, a ANCAP vai lançar um programa de desenvolvimento profissional docente no âmbito das aprendizagens essenciais, a ter início no mês de novembro, em que foi solicitada a colaboração dos CEFAI, das 5 NUTs do território continental, bem como das associações responsáveis pelo ensino privado, particular e cooperativo. Então, passando agora ao eixo 1, portanto, do plano de 21-23, ensinar e aprender, este eixo 1 visa, sobretudo, a melhoria das aprendizagens e o desenvolvimento das competências mais prejudicadas pelo contexto pandémico. Então, e face ao tema da sessão, poderia perguntar como pode a diversificação de estratégias permitir essa recuperação de aprendizagens e o desenvolvimento de competências no ensino profissional. Vamos nos focar no domínio 1.3, recursos educativos que podem potenciar e ajudar a fazer a concepção e a operacionalização dessa diversificação de estratégias, e gostaria de partilhar com vocês alguns dos recursos e documentos orientadores que se encontram disponíveis no site da ANCAP. Temos no topo do slide o link ao qual portanto, através do qual podem aceder diretamente à página onde estão esses recursos. Temos um conjunto de perguntas frequentes que vão sendo atualizadas à medida das necessidades, um documento enquadrador de elaboração das aprendizagens essenciais que consideramos fundamental para os docentes e formadores dos cursos profissionais, porque efetivamente mostra-nos o contexto e o que está subjacente à elaboração dessas aprendizagens. Há também um separador relacionado com questões críticas da formação em contexto de trabalho, que as escolas têm autonomia para organizar de modos diversos, consoante o seu contexto, os seus alunos e os cursos profissionais propriamente ditos que estão em causa, e também o roteiro com as orientações para a recuperação e consolidação das aprendizagens ao longo do ano letivo 2021. Gostaria, contudo, de salientar que temos aqui ao longo do ano letivo 2021, mas estas orientações estão perfeitamente consonantes com aquilo que é preconizado no plano 21-23. Os princípios orientadores são os mesmos, as propostas estão perfeitamente atualizadas e podem servir de fonte de inspiração, são exemplos que os professores podem se apropriar, podem adaptar agora que estamos em regime presencial. Existem também planificações semanais de trabalho interdisciplinar, propostas de organização de domínios de autonomia curricular, que vão articular não só disciplinas da componente sociocultural e científica, mas também com unidades de formação de curta, as UFCDs, e também cidadania e desenvolvimento. Por outro lado, e pensando que em todo o trabalho e todo o avanço que foi feito o ano passado relativamente ao digital, temos também a preocupação de integrar o digital agora que estamos em ensino presencial. Este digital pode complementar o trabalho que é desenvolvido quer em sala de aula, quer nas propostas de trabalho autónomo que os professores e os formadores podem propor aos seus alunos, e nessa linha temos também o webinar Desafios do Ensino à Distância nos cursos profissionais, que já abria propostas e dava sugestões para essa integração do digital. Será também importante referir a existência do texto de apoio 6, que é um documento produzido no âmbito
do projeto Maia, e está aqui realçado o texto de apoio 6, porque é um texto que enquadra especificamente a avaliação pedagógica nos cursos profissionais e nos cursos artísticos especializados. Temos também referência ao projeto Estudo em Casa, que no ano letivo 2021 foi alargado ao ensino secundário e, por consequência, incluiu também os cursos profissionais. E nesse sentido, e pegando então no exemplo do Estudo em Casa, eu lançaria a primeira questão às nossas convidadas, a doutora Helena e a doutora Ângela, e a questão que eu gostava de vos colocar é a seguinte: sendo o Estudo em Casa apoia um dos recursos disponíveis para ajudar os professores a recuperar aprendizagens e diversificar estratégias, nomeadamente nas disciplinas das componentes sociocultural e científica, como rentabilizar a exploração destes recursos nos cursos profissionais? Podem partilhar connosco algumas sugestões de estratégias que professores e alunos podem aplicar, tanto na sala de aula como em trabalho autónomo? Obrigada. Bom dia, Luísa, bom dia, Ana, bom dia a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir agora. Espero que tenham um último dia de jornadas que seja proveitoso. Respondendo então à pergunta colocada, relativamente ao Estudo em Casa apoia, efetivamente está inserido no eixo 1, ensinar e aprender. Portanto, acaba por estar envolvido também no investimento feito nos recursos digitais. Mas é um projeto que ainda agora está a começar. Claro que tem já uma base sólida de trabalho das 2 edições do Estudo em Casa, do projeto Estudo em Casa, que já todos com certeza ouviram falar, se é que não conhecem efetivamente. E se calhar podemos pegar, obrigada Luísa, podemos pegar em algo que foi feito e que está disponível online, que é a brochura digital do Estudo em Casa. Esta brochura digital, que o que conseguem ver é um pequeno mosaico feito com print screens da plataforma, uma plataforma web, tem uma utilização muito user-friendly, e ela surgiu da necessidade que sentimos de agrupar, de reunir e de organizar os recursos que foram feitos durante o ano letivo 2021. E como a Luísa já referiu ainda agora, esta edição do projeto incluiu o ensino secundário e assim também o profissional. Nesta plataforma conseguirão encontrar vários recursos, diversas ferramentas que podem ser utilizadas tanto por professores como por alunos. E, efetivamente, aqui o foco será nas componentes sociocultural e científica, como disse bem, e estes recursos passam por gravações, são recursos videográficos das emissões que passaram na RTP e que estão ainda agora disponíveis online no site da DGE e da RTP Play. Este formato videográfico é efetivamente apelativo para os nossos alunos. São muitos, são mais de 4.000 blocos pedagógicos temáticos que foram produzidos e que estão agora organizados por ciclo e por disciplina. E a cada recurso está também associado uma atividade extra, uma tarefa extra, que pode ser utilizada pelo aluno de forma autónoma, efetivamente, como pode também ser um modelo para um professor lançar uma outra proposta de trabalho ao seu aluno ou ao seu grupo de alunos. Portanto, são atividades que não estão fechadas, não são estanques, podem ser utilizadas pelo professor como achar ser mais útil para um propósito específico. Ângela, eu não sei se queres aproveitar e falar também, porque esta plataforma foi de alguma maneira muito dirigida também aos professores. Sim, sim. Obrigada, Helena. Bom dia a todos. Obrigada também pelo convite e replico aquilo que a Helena disse. Espero que seja uma manhã proveitosa como têm sido as outras. Efetivamente, nesta página web de livre acesso, nós temos estes recursos que a Helena referiu e que
de alguma forma eram coisas que já estavam visíveis também, mas decidimos, exatamente para direcionar mais também para escolas e professores, incluir algum trabalho backstage, não é? Daquilo que não foi tão visível para o público, nomeadamente as planificações anuais das disciplinas, que mais uma vez, não servindo como receita, até porque estamos a falar de planificações ajustadas ao contexto de estudo em casa, portanto blocos temáticos produzidos com 28 minutos de duração. Portanto, podem ser sugestões para orientar os professores nas suas atividades, dando dicas de abordagens a diversos temas, e que é um documento que, para além de apresentar o tema desenvolvido bloco a bloco, integra também as respectivas aprendizagens essenciais, os conteúdos de cidadania e descritores do perfil dos alunos. E, como é óbvio, também já aqui foi referido, dando resposta ao ensino secundário nesta edição 2021, obviamente também nestas planificações é feita a referência aos blocos temáticos que estiveram correlacionados com os cursos profissionais. E para complementar aqui esta breve apresentação desta brochura digital, referir ainda que foi incluída também na componente disciplinar a área de integração, não surgiu como uma disciplina autónoma na edição do estudo em casa, mas decidimos agora agregá-la de forma a facilitar a visualização dos recursos acima mencionados para esta disciplina, que envolve as disciplinas que integram a área de integração nos cursos profissionais. Também quisemos, neste objetivo da promoção do trabalho autónomo, que sabemos ser tão importante, organizar uma disciplina que designamos de OTA, portanto Orientação para o Trabalho Autónomo, e que, estando relacionada com outras disciplinas, aborda, no caso do secundário, questões como elaborar um currículo, orientações para uma apresentação oral numa língua estrangeira, até questões um bocadinho mais técnicas, como, por exemplo, identificar as fases do processo de edição de vídeo, enfim, entre outras. Portanto, aqui, mais uma vez, em vídeos de 28 minutos e com propostas de atividades, o aluno pode desenvolver um conjunto de atividades de uma forma autónoma e que enriquecem, obviamente, e favorecem o desenvolvimento de um conjunto de competências. Para terminar, fazer a referência, dizer-vos que esta brochura faz também a referência aos cerca de 200 blocos pedagógicos temáticos que foram desenvolvidos no âmbito do projeto de estudo em casa como domínios de autonomia curricular e que, mais uma vez, não sendo receita, podem servir para orientar e dar sugestões aos professores que, a partir desta consulta neste campo concreto da brochura, possam, enfim, se inspirar e, por que não, depois replicar estas propostas no seu contexto de escola. Obrigada. São recursos, só finalizar, estão disponíveis, acessíveis, e esperemos que tirem partido. Obrigada, Ângela e Helena. Portanto, de facto, existem tantos recursos, não é, disponíveis, que às vezes é difícil também para os professores e os alunos conseguirem orientar-se, não é? A panóplia é tão grande e, de facto, é importante, cada vez mais importante, também saber o que é que está disponível e onde é que está disponível. Exato. Portanto, aqui com a vossa ajuda e com as vossas orientações, portanto, já é aqui, creio eu, uma grande ajuda para professores e alunos. Para continuarmos aqui a nossa conversa, já falámos aqui, não é? Como todos sabemos, portanto, a digitalização, ela veio para ficar, não só para ser utilizada e explorada através de atividades remotas, mas ela também é trazida para a escola, para contexto presencial, e por isso eu gostava de ouvir a vossa opinião e, de acordo com vocês, quais são as oportunidades que a digitalização traz para esta nova fase pós-pandemia, para as escolas e para os professores e alunos?
Ana, de acordo também com essa ideia que acabaste de frisar, que veio para ficar. Já era um caminho que estava a ser percorrido. Eu diria que se calhar este contexto que vivemos obrigou-nos a acelerar um bocadinho o passo, não é? Mas era um percurso que já estava a ser feito e que efetivamente vamos ter que continuar a fazer. E diria neste contexto que digitalização rima com descentralização. Uma palavra-chave que, enfim, que pode ajudar-nos a perceber e até ser duplicada, não é? Ajudar-nos a perceber que efetivamente... Deixámos de te ouvir, Ângela, estás sem som. Ficaste sem som. Peço desculpa. Não sei quando é que fiquei muda, portanto não quero repetir, mas dizia eu... Na palavra-chave da descentralização. Sim, que sendo uma palavra-chave, é no fundo um reflexo desta mudança de paradigma que nós sabemos que faz parte, não é? E a descentralização aqui no sentido da mudança do espaço físico, não é? Portanto, descentralizar do espaço físico da escola e até do próprio contexto da sala de aula, pela pluralidade de cenários de aprendizagem que podem ser criados, mas não menos importante a descentralização dos papéis, quer do professor, quer do aluno. Um aluno que nós, enfim, esperamos que seja mais autónomo, que acima de tudo se torna mais participativo e mais ativo e coautor do seu processo de aprendizagem, me parece uma coisa importante. Portanto, acho que realmente a digitalização, e hoje até já ouvimos aqui alguns testemunhos interessantes, não é? Nesta mudança, enfim, alteração dos papéis, mas também até do próprio contexto físico onde a aprendizagem se desenvolve. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Helena? Sim, se calhar aproveitava para, até no que diz respeito ao trabalho efetivo dos professores e aos recursos de que ainda agora falámos, perceber que, claro que nós estamos aqui a falar muito particularmente da brochura do estudo em casa e desses recursos que foram criados, haverá outros e haverá outras plataformas com certeza, é preciso sempre apelar ao espírito crítico, principalmente dos nossos alunos, não é? Na seleção, mas focando-nos então na brochura e em todos os recursos que lá têm, podem ser aplicados e, portanto, aí utilizar o digital na recuperação de aprendizagens e, neste caso, na recuperação dos módulos que alunos tenham em atraso. São recursos que já estão disponíveis, são sequências de aprendizagem que possibilitam essa recuperação. E estamos a falar não só de recuperação de módulos dentro do ensino profissional, como até de aprendizagens essenciais do básico e que os alunos precisam de consolidar para progredir no profissional. E isto parece-nos muito importante e acho que é uma das formas, como todos os recursos que já criamos, se podem tornar úteis às escolas e aos nossos professores. Até porque tem este formato takeaway, que acaba por ser muito apelativo, para professores e alunos, porque pode ser usado em qualquer altura, em qualquer lugar. Pode ser usado em tutorias, em mentorias, sempre com orientação do professor, isso é essencial dizê-lo, mas desenvolvido de uma forma autónoma pelo aluno, ao seu ritmo, e isso também é importante. Não nos vamos estar aqui a limitar à hora da disciplina X ou Y, ou quando o professor está disponível, que infelizmente não terá tanta disponibilidade quanto aquela que desejaria. E isto parece-nos muito importante porque efetivamente acaba por libertar peso, ou pode libertar peso às escolas e ao trabalho dos professores, que se podem assim focar na efetiva recuperação das aprendizagens por parte dos alunos. E, portanto, acho que é a melhor maneira de aliar o digital à recuperação
de aprendizagem Exato. que está aqui a ser hoje o nosso Obrigada. foco, não é? Exatamente, Helena. Eu só Obrigada, aqui Helena. acrescentando Sim. aqui uma coisa que a Helena disse, portanto, realmente a grande oportunidade que existe e que é importante e que está também, que vai ao encontro de um dos pontos do plano de recuperação de aprendizagens 21-23, que é a possibilidade de recuperar aprendizagens do básico, não é? Preparar o aluno para a passagem para o ciclo seguinte, não é? E efetivamente para que o aluno tenha uma passagem de ciclo consolidada, portanto será se calhar importante agora voltar atrás, não é? Muitas vezes os professores não têm tempo para conseguir, dentro das suas aulas, muitas vezes recuperar tudo aquilo que ele considera que é estruturante e essencial, e agora com esta ajuda, não é? Portanto, o professor pode fazê-lo e o aluno também o pode fazer, não é? Portanto, isso é muito importante. Está também nas mãos dele, não é? Exatamente. E ele, portanto, aqui cada vez mais, portanto, ele poderá efetivamente participar no seu processo, não é? Também de recuperação de aprendizagem e desenvolvimento de aprendizagens. Se a passagem para o ciclo seguinte for uma passagem de facto consolidada, portanto, o sucesso à partida está garantido, não é? Isso é que é importante. Obrigada, Helena e Ângela. Só fazendo aqui um pequeno acrescento relativamente ao digital para depois avançarmos, não retirando nunca a centralidade e a importância determinante que tem o ensino presencial e a interação em sala de aula com o professor, o digital poderá também aqui ser uma mais-valia, no caso, por exemplo, dos laboratórios virtuais e dos laboratórios remotos, sobretudo para algumas UFCDs mais práticas ou que requeram determinados equipamentos que as escolas ainda não possuem, não é? E que poderão dessa forma poder desenvolver as competências e literacias múltiplas nos seus alunos. Portanto, é outra vertente, não é? Nunca retirando, obviamente, a centralidade do trabalho presencial em sala de aula. Mas avançaríamos agora para outra dimensão dos nossos cursos profissionais, nomeadamente o que concerne à prova de aptidão profissional, e a questão seguinte que temos para colocar às nossas convidadas é a seguinte: como docentes e formadoras com vasta experiência no ensino profissional e também da colaboração que desenvolveram com algumas escolas durante este período de pandemia, que papel poderá ter o ensino à distância no desenvolvimento da autonomia dos alunos e, por extensão, como apoio para a preparação da prova de aptidão profissional? Bom, então se calhar começava por dizer que a semelhança da digitalização e em sequência do que temos vindo a falar, não é? Eu acho que o ensino à distância veio para ficar também, portanto acho que estamos todas de acordo acerca disso. O que é que percebemos desta nossa experiência, como perguntava a Luísa? Percebemos que, de certa forma, foi um facilitador da implementação da metodologia de trabalho-projeto, que é tão importante no desenvolvimento das provas de aptidão profissional, como sabemos. O ensino à distância é também promotor de um trabalho autónomo, não é? Pela própria natureza do trabalho que aqui está implicado. Por outro lado, também vai permitir o desenvolvimento de soft skills, questão da autonomia e outras que também já foram aqui afloradas hoje, e reflete por aproximação o próprio contexto do trabalho remoto que atualmente faz parte da prática de tantas empresas, não é? Outro aspecto que percebemos e que se calhar merece ser aqui partilhado, uma das coisas que algumas escolas nos referiram foi o acréscimo e o incremento de feedback, portanto este acompanhamento do desenvolvimento dos projetos de aptidão profissional, destinados à prova de aptidão profissional, foi valorizado o feedback e a constância do feedback, portanto, por parte do professor no acompanhamento das várias etapas. Portanto, não só foi mais frequente, como também, segundo pelo menos aquilo que foi partilhado connosco, acabou por ser um bocadinho mais individualizado. Helena? Obrigada. Pronto, se calhar acrescentar a questão das soft skills, que este trabalho realmente permite o desenvolvimento das chamadas soft skills, não é? Que estão preconizadas no perfil do aluno e que efetivamente são essenciais no mundo do trabalho, cada vez mais valorizadas, e esse mundo do trabalho vai ter muito provavelmente, embora não possamos adivinhar o futuro,
este contexto de trabalho remoto, de trabalho à distância, e esta será a realidade dos nossos alunos. E então cabe-nos a nós, com certeza, ajudá-los a desenvolver todas as ferramentas possíveis para que tenham sucesso no futuro. Aproveitava se calhar também para dizer que relativamente a esta metodologia de projeto aplicada às provas de aptidão profissional, nos tais blocos que a Ângela falou há pouco de orientação para o trabalho autónomo, existe um que é dedicado em exclusivo a esta temática. Ok, muito obrigada, Helena e Ângela, e agora então abrimos aqui o espaço para o nosso debate, portanto, quem quiser questionar alguma coisa, quiser partilhar alguma prática que esteja a implementar na sua escola, ou que esteja a pensar em implementar, ou da qual tenha conhecimento, enfim, partilhar informação connosco, portanto, estamos abertos ao debate, portanto, se quiserem ou no bate-papo ou levantar a mão e intervir diretamente, portanto, temos uma audiência tímida. Esta partilha é muito importante, não é? Também entre as escolas e aliás, aproveitando para falar do estudo em casa apoia, que foi logo mencionado no início, iremos também trabalhar muito com as escolas, queremos fazer das escolas também parceiras, colocar alunos, a falar com alunos, a explicar a alunos, e esta partilha de experiências ou até de ideias, pequenas sugestões, pode ser muito importante. Sim, sim, portanto é um upgrade também relativamente ao confinamento, não é? Porque agora efetivamente pode-se colaborar diretamente com as escolas, o que é ótimo, não é? O que vai ser Exatamente. Ótimo. Não temos, não sei, acho que calhar avançávamos para Ana. Sim, se calhar não, para já que não temos nenhuma questão, efetivamente, nem nenhuma sugestão, e sendo assim eu tenho aqui mais uma questão para as nossas convidadas, que se prende efetivamente com... temos aqui uma intervenção, Isabel Carvalho. Isabel, quer intervir? Não sei se a Isabel quer intervir. A doutora Isabel colocou, portanto, uma mensagem no chat, mas relativamente aos problemas relacionados com o acesso à rede e à internet, e a lentidão da internet, a resolução desses problemas são também medidas que estão contempladas no plano 21-23. É um plano que se está a iniciar agora, está pensado para 2 anos, portanto vai sendo desenvolvido, mas efetivamente a promoção do digital passará também pela resolução dessas situações. Exatamente, portanto, estamos no processo, portanto, e vamos então resolvendo esses problemas, como sabemos, os problemas técnicos e de acesso a materiais e plataformas, portanto, são coisas que virão também agora com a implementação e desenvolvimento deste plano de recuperação 21-23. Então, sendo assim, se não temos aqui mais nenhuma intervenção, eu perguntava também aqui às nossas convidadas, portanto, tendo em conta a formação em contexto de trabalho, que já abordámos aqui, já aflorámos, e sabemos, portanto, como também foi dito, que muitos alunos não conseguiram realizá-la em contexto real, não é? Não conseguiram realizá-la em contexto de empresa. Muitos tiveram que, como dissemos, ou realizar através de prática simulada à distância ou então nas instalações da própria escola. Eu pergunto-vos, na vossa opinião, neste momento, que possibilidades existem para as escolas, que possibilidades existem para se poder mitigar, portanto, esta situação? O facto de muitos alunos não terem conseguido realizar a sua FCT em contexto real. Não sei quem é que quer começar, Helena? Sim, eu posso começar. É com certeza uma das questões que mais preocupa as direções das escolas e os professores, os diretores de curso. Os constrangimentos vão sendo vários, não é? Em diferentes áreas, mas diretores e professores somos todos seres assim quase sobre-humanos, arranjamos sempre alguma solução ou tentamos fazê-lo
sempre o máximo possível. E esta questão naturalmente já tem sido levantada e já falámos sobre isto antes, e da conversa também que eu e a Ângela já tivemos sobre o assunto, achamos que há aqui também aspectos a ter em consideração quando apresentamos estas sugestões. Em particular, o facto de haver um vasto leque de cursos de diferentes naturezas e, portanto, temos noção que estas sugestões apresentadas poderão ser aplicadas a alguns, mas não a todos. Também está muito dependente do próprio projeto educativo da escola, naturalmente, das possibilidades que a escola e outros parceiros, outros stakeholders possam ter. Uma das possibilidades, porque aqui o constrangimento é o contacto efetivo com o mundo real do trabalho, não é? Ou por outra, a falta deste contacto, gerada pelo momento da pandemia. E uma das ideias que nos surgiu foi estabelecer parcerias com empresas locais, com empresas regionais, e nós sabemos que as escolas já o fazem dentro do contexto do estágio, da IFCT, mas aqui se calhar num outro modelo, portanto, de modo a permitir que o FCDs da componente tecnológica possam ser desenvolvidas em contexto real. Atenção que aqui não há uma implicação direta de estarmos a trabalhar com a empresa que desenvolve a atividade da área do curso. Ou seja, imaginemos, por exemplo, uma UFCD ligada à área do marketing poderá com certeza ser desenvolvida numa empresa ligada à área do turismo. E aqui até é uma boa maneira de abrir portas para os alunos, para terem um conhecimento real de aspectos mais específicos e mais particulares do curso que estão a tirar e se calhar até perceberem que têm outros interesses também dentro de uma mesma área e pode ser uma mais-valia, acho que pode ser muito enriquecedor para os alunos. E se falamos das empresas para onde a escola pode ir, podemos também falar das empresas que podem ir à escola. E aqui podemos falar, por exemplo, de criar pequenos pares pedagógicos, convidando especialistas e técnicos a partilharem o seu saber e o seu saber fazer em colaboração com um professor da disciplina, portanto, que seja de uma componente tecnológica. Ou seja, funciona nos dois sentidos, escola-empresa e empresa-escola. E isto pode também ser muito enriquecedor. Ângela, partilhas assim algumas das tuas ideias? Olha, se calhar complementando o teu raciocínio, dizendo que em relação a estas duas sugestões que acabaste de dar, portanto, não só da escola que vai à procura no contexto real, empresarial, enfim, da região, parceiros que possam dar resposta à componente prática, não no contexto do FCD, como disseste bem, mas à realização do FCDs, mesmo que seja de uma forma parcial, porque não, mas também esses parceiros e esses técnicos e esses especialistas irem à escola. Porque é que eu queria completar, dizendo que inclusivamente pode ser uma estratégia também para ultrapassar alguns constrangimentos em termos de recursos e equipamentos, não é? Que se calhar a escola não tem e que as empresas têm e até se calhar estão disponíveis a partilhar. E, portanto, parece-me uma boa sugestão nesta dinâmica de abertura da escola que abre portas para o exterior e que aproxima efetivamente a aprendizagem do contexto real e do mundo do trabalho. E depois, se calhar, mesmo não pensando nesta dinâmica de sair ou de deixar entrar, se calhar sugerir que dentro do próprio espaço físico da escola possam ser criados múltiplos cenários de aprendizagem, porque não, obviamente com as limitações que todos sabemos, que exige de recursos que não temos, enfim, mas haja criatividade, não é? E não nos podemos esquecer que os alunos, se lhe dermos as pistas, depois também atuam com a imaginação, não é? Portanto, a criação de cenários
é importante, e estou-me a lembrar em concreto de algumas escolas, obviamente dependendo da área, mas por exemplo na área do comércio e dos serviços, que é uma realidade que eu conheço bem, por exemplo a criação de empresas de treino, ou seja, no fundo são espaços de simulacro onde os alunos desenvolvem competências e aprendizagens principalmente relacionadas com a componente tecnológica, mas não só. E aqui a questão da importância do trabalho também entre as disciplinas, que a Luísa inclusivamente já sublinhou aqui hoje. Portanto, esta aprendizagem imersiva e dinâmica pode também, da prática simulada, não é? Pode também ser enriquecida com a criação destes espaços teatralizados dentro da escola. Sim. Estava só, Ana, só agora para terminar, é rápido. Às vezes as empresas podem efetivamente não ter possibilidade de colocar um aluno, vamos voltar à expressão, com as mãos na massa, não é? Mas o aluno pode fazer um género de job shadowing que já é aplicado em contexto laboral e os professores até o fazem dentro de projetos Erasmus, e poderá ser interessante também para o aluno, embora não estando a trabalhar diretamente na empresa, mas ter o conhecimento do dia-a-dia da empresa. Era só isto. Sim, sim. Portanto, é uma prática ainda, se calhar não está muito implementada, não é? Nas nossas escolas, o job shadowing, de facto, a gente sabe que os professores existem, e como a Helena disse, principalmente através de projetos de Erasmus, não é? Mas pode ser uma prática também, se calhar, implementada com mais frequência nas nossas escolas, não é? Isso é importante. Ou Ana, e tão mais rica, desculpa só mesmo para terminar, e tão mais rica quanto maior for a partilha entre pares. Ou seja, a diversificação dos alunos que podem, enfim, trazer depois para o contexto da sala de aula a partilha dessas experiências para os outros, não é? Exatamente. Eu gostaria só de... desculpa, fala Ana. Depois já te passo a palavra, Lu. Pronto, lembrei-me, ainda ontem tivemos uma intervenção e também já falámos aqui, também, de facto, a importância dos alunos, não é? E eles, portanto, envolver os alunos na sua aprendizagem, na resolução de problemas, não é? E, efetivamente, os alunos aqui também podem ter um papel bastante importante e fundamental na resolução dos constrangimentos que as escolas neste momento têm, não é? Nas várias áreas, portanto. E ontem ainda ouvimos aqui um caso, portanto, uma escola em que resolveram uma série de constrangimentos, portanto, foram os próprios alunos da sua EFCT que realizaram em prática simulada nas escolas, que acabaram por depois resolver alguns problemas que as escolas tinham, que eram constrangimentos, não é? E que de facto, pronto, essa participação dos alunos, portanto, veio trazer essa mais-valia, não é? E portanto são coisas que de facto também nos inspiram, não é? Luísa, não sei... Assim, é muito rápido porque estamos mesmo quase em cima da hora. Era só para deixar mais uma sugestão, talvez por defeito de formação, mas seria uma formação em contexto de trabalho para os professores, que seria, porque não, nós sabemos que muitas vezes os docentes que são responsáveis pelas disciplinas da componente de formação científica e da componente sociocultural são docentes que também têm horas no ensino básico geral e nos cursos científico-humanísticos, que acumulam com horas no ensino profissional, portanto, na sua componente letiva, e às vezes há algum desconhecimento relativamente às profissões associadas ao curso profissional, ao perfil profissional, então por que não também organizar um mini estágio ou uma visita ou um workshop em que se leva os docentes da componente de formação sociocultural e científica às entidades de acolhimento, às instituições parceiras da escola, que vai facilitar depois a contextualização curricular aos alunos daquele curso em concreto. Porque pronto, os professores às vezes estão divididos entre diferentes ofertas e efetivamente esta contextualização e também seria a tal imersão, não é? Em contexto de trabalho. Pronto, é uma sugestão que Certo, obrigada. Luísa, não sei se entretanto estamos mesmo em cima da hora, mas não sei se alguém quer ainda comentar ou quer fazer alguma sugestão.
Estamos nos Não? 50 minutos. Estamos nos 50 minutos, portanto, sendo assim, portanto, resta-me agradecer a vossa presença, agradecer também à Luísa, à Helena e à Ângela pela partilha também que elas fizeram aqui connosco e, portanto, mais uma vez, não é, percebemos aquilo que é fundamental, que houve aqui de facto uma mudança de paradigma, não é, em termos também educacionais e de facto esta crise veio-nos provar que algumas crenças que nós tínhamos na educação acabaram por cair. Portanto, os instrumentos são importantes, evidentemente, os espaços são importantes, mas o mais importante de tudo são as pessoas, não é, e são os processos. Portanto, e a nossa capacidade de improvisação e adaptação para a resolução de problemas é depois aquilo que nos faz caminhar, não é, na boa direção. Portanto, muito obrigada por todos, a todos. Obrigada. E, bom ano letivo e continuação de boas jornadas. Obrigada e bom trabalho. Bom dia, obrigada.